testemunhar a Deus é falar daquilo que Deus fez ao longo da sua vida, aquilo que Deus fez na sua casa, na sua família, os milagres que Deus fez com seus filhos, libertou das drogas, salvou eles. E agora testemunhar Jesus é você se capacitar através do Espírito Santo para que você possa fazer as mesmas obras que Jesus operou. Só que a maioria das pessoas, quando chega no deserto, elas desistem do processo. E aí, qual é a tendência? Você volta. Quando você desiste do processo, você volta tudo de novo. Quando você desiste de passar pelo deserto, de falar assim, não aceito mais isso, não aceito mais a perseguição, eu estou com muita dificuldade, estou com muito problema, não aceito mais, e volta para o Egito, você abandonou o processo. E a sua Canaã estava bem próxima, sua terra prometida estava bem próxima, mas você abandona o processo. Você que está entrando agora, diz aí para mim, você está onde? Você está vivendo os milagres de Deus? Está saindo do Egito? Você está no deserto? Está vivendo o deserto? Ou você já está vivendo as promessas de Deus, sendo testemunha de Jesus? Porque quando você sai do deserto, quando você sai e vai para a terra prometida, o que você tem que fazer agora? Você tem que conquistar. O que aconteceu? Josué atravessa o Jordão e eles começam a batalhar. O que acontece? Batalha espiritual. Você que quer aprender de batalha espiritual, você precisa ler o livro de Josué. Não, Efésios 6, né, para falar da armadura, mas batalha espiritual, batalha territorial, livro de Josué. Lê ele do capítulo 1 até o último capítulo. Você vai entender o que é batalha espiritual. Você vai entender as lutas que você passa. Então, o processo é dolorido. O processo vai gerar dor. Mas o processo é de conquistar. Preste atenção. Se você está no processo, está vivendo os milagres de Deus, se você está no processo, está no deserto, ou se você vai estar no processo, está entrando em Canaã, está entrando na promessa de Deus, aprenda uma coisa. Todo o processo, ele precisa ter uma consciência daquilo que você está vivendo. Você precisa entender o processo. Então, o primeiro processo que você vai ter, aceitou a Jesus, reconheceu como Salvador, você vai começar a viver os milagres de Deus. Você vai entender que Deus, ele cuida de você, Deus, ele cura, Deus, ele trata. Mas agora, Deus, ele quer te chamar para uma responsabilidade. Ele quer te chamar para o ministério. Ele quer te chamar para algo mais profundo. E se você diz sim, ele vai te levar para o deserto. Ele vai testar teu coração. Uma vez que Deus testa o seu coração, agora você está na terra prometida. Só que você vai ver que a terra prometida não é só alegria. Porque você precisa conquistar. Quando Moisés colocou a mão sobre a cabeça de Josué, ele transferiu autoridade sobre a vida de Josué. Então Deus falou assim, ó, seja forte, valente, porque você vai entrar nessa terra e vai levar esse povo. Ou seja, o que foi colocado sobre a vida de Josué? Autoridade. O que Josué tinha que fazer? Conquistar. Se você já passou pelo processo do deserto e hoje você está perto da terra prometida, você não pode parar. Você tem que conquistar. Por quê? Porque é nesse momento que é mais perigoso. Se você já leu o texto em que eles vão entrar em Jericó, e aí Acã, ele pega a capa, e Deus tinha falado assim, ó, não deixa nada, queima tudo, mate todo mundo, porque essa cidade é amaldiçoada. E aí o que acontece? Acã, ele pega aquela capa, ele esconde debaixo da sua... E o que acontece? O povo vai combater de novo um outro povo bem menor. E Josué, ele separou um grupo pequeno para poder ir lá batalhar. Só que eles perdem. Por que eles perdem? Porque tomaram posse de algo sagrado, amaldiçoado. Você entende isso? Que mesmo você vivendo a promessa,
mesmo Deus te abençoando, você que vai ter que aprender a blindar a sua casa, você que vai ter que aprender a blindar a sua família, você que vai ter que aprender a blindar o seu coração. Você vai ter que aprender a blindar o seu coração daquilo que o inimigo vai tentar acessar sobre a sua vida. E sim, é uma batalha espiritual. E a batalha espiritual é um deserto dolorido. A batalha espiritual é um processo em que você vai ter que aprender a se blindar. Vai ter que aprender a batalhar. Então, agora você tem a palavra de Deus. Você é filho em Jesus Cristo. Você tem uma herança, que é uma autoridade que Jesus nos outorgou na cruz, antes de subir aos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos. Ou seja, Deus já te deu um testemunho. Você já tem um testemunho de quem Deus é na sua vida. Agora você precisa viver o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é aprender a exercer a autoridade que Jesus nos deu. O testemunho de Jesus é aprender a exercer o poder e a autoridade que Jesus nos deu na terra. Você compreende isso? Você que entrou agora aí, você compreende? E você tem essa autoridade que Jesus te deu? Você tem orado pelos enfermos? Você tem limpado os leprosos? Você tem expulsado os demônios? Então, isso é autoridade de Jesus. Isso é testemunhar Jesus. Testemunhar Deus é contar: Deus me curou, não no meu caso. Eu fui curado no hospital. Eu estava com 75% do pulmão comprometido, eu estava morrendo. 75% com o pulmão comprometido, 5 dias sem dormir, queimando mais de 20 dias, 40 graus de febre. Deus foi lá e me curou. Qual é o meu testemunho? Deus cura. Então agora eu comecei a entender a palavra de Deus. Comecei a buscar a palavra de Deus. Comecei a ter discernimento da palavra de Deus. E agora, Tiago? Agora eu estou buscando ser testemunha de Jesus. Então, quando eu descobri que Deus cura, o que eu fiz? Opa! Se Deus cura e me curou, usou alguém para me curar, eu creio que também que Ele pode me usar para curar você. Eu creio também que Ele pode me usar para curar as pessoas. Então, comecei a me movimentar, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para poder entender como Deus cura. Você que está entrando aí, digita aí: Deus cura. Você já orou por algum enfermo? Você já orou por alguém enfermo? Você já orou por alguém que precisa de uma libertação? Precisa de uma cura interior? Ou você só está no banco da igreja esperando cair algo do céu? Deus já te deu a palavra dele. Deus já te deu o conhecimento de que Ele é na sua vida. Levanta dessa cadeira. Levanta essa bunda. Vai pregar o evangelho. Vai orar pelos enfermos. Vai lá. Se você não sabe como orar pelos enfermos, vai aí nos meus vídeos. Como orar pelos enfermos. Eu tenho aí um vídeo aí, 5 passos para orar pelos enfermos.